Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus amigos e amigas. É com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui, neste evento sobre a Virgem Maria, a pedido do Padre Marlon. Penso que todos conhecem o Padre Marlon hoje, um verdadeiro guerreiro de Deus, de Nossa Senhora, vivendo praticamente numa UTI, agora inclusive na sua própria casa, porque é um tratamento contínuo que ele precisa, mas impressionante como ele, com a Virgem Maria à frente, ele continua esse trabalho. Nessa comunidade Sede Santos, já estive lá mais de uma vez, o ano passado estivemos aqui também no encontro, e hoje queremos meditar um pouco sobre esse tema que ele enviou, Avante, Exército de Maria. Um tema muito forte e um tema muito oportuno, o Exército de Maria. Eu quero começar essa reflexão exatamente falando isso. O que é um exército? O exército é uma força de batalha, né? Existem dois tipos de exército, um exército material e um exército espiritual. Nós estamos falando aqui de um exército espiritual, um combate de dois exércitos, o exército de Deus contra o exército de Satanás. É uma luta invisível, que os nossos olhos não veem. Alguns santos viram um pouco, nos seus êxtases, né? Padre Pio, um dia perguntaram para o Padre Pio, quantos demônios existem? Ele disse, olha, se Deus deixasse a gente ver, eles encobririam até a luz do sol, tantos que são. São miríades, milhares. Esta é a batalha. Dois reinos querem ser implantados no mundo, o reino de Deus e o reino de Satanás. São dois reinos e estão dois exércitos disputando esse reino. É claro que o exército que vai ganhar é o exército de Deus, cuja comandante é a Virgem Maria. Porque desde os primórdios, desde lá, das primeiras páginas da Bíblia, né, Gênesis 3,15, Deus já determinou, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Então Maria é aquela que vai ser a grande comandante desse exército de Deus que vai vencer. Para isso, ela está preparando um exército. Os seus filhos, aqueles que amam a Virgem Maria, amam a Deus, seguem o Evangelho, formam o exército da Virgem Maria. E aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que mergulham a sua vida aí num ateísmo, né? Em todas essas ideologias sem Deus, materialistas, formam o outro exército. Eu estou com esse livrinho na mão aqui, que se chama O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. O primeiro santo que montou um exército de Nossa Senhora é São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo que viveu em 1700 e pouco. Ele propôs uma consagração muito especial a Nossa Senhora, com 33 dias de preparação, e depois você escreve de próprio punho e assina, né? Tem aqui a oração que a gente assina, né? E o Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro, nascido no Brasil, quando ele fez essa consagração, ele quis assinar com o próprio sangue. Ele não quis assinar com tinta, ele assinou com sangue. É a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Não é uma consagração à Virgem Maria, é uma consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E o propósito dele é esse, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E assim você vai estar fazendo tudo por Jesus
com Jesus, em Jesus e para Jesus. Eu gostaria de ler aqui algumas frases, poucas frases aqui, de São Luís de Montfort, para a gente sentir a profundidade do que esse homem colocou para nós. Aqui no primeiro parágrafo do livrinho dele, esse livrinho eu comprei em 1994. 1994. Eu fiquei tão encantado que eu fiz a consagração que ele recomenda em 1994. Isso aí então já tem 26 anos. Depois eu fiquei tão encantado com tudo que eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse, sobre Nossa Senhora, sobre os dogmas, as devoções à Virgem Maria. E aqui ele começa dizendo assim, prestem bem atenção na frase desse homem: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Entenderam? É pela Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. Ela é a rainha do céu e da terra, e é por meio dela que ele deve reinar no mundo. Ou seja, equivale a dizer que se Maria não reinar no mundo, Cristo não reina no mundo. Se ele está dizendo que Cristo tem que reinar por meio de Maria. Aí ele diz assim, né, um pouquinho aqui à frente, ele diz assim, meu coração ditou tudo o que acabo de escrever, esse livrinho, com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Olha que interessante que ele diz. Por que Jesus não é conhecido como deve ser? Porque Maria não é conhecida como deve ser, já que ele deve reinar através dela. Se ela não é conhecida, ele não é conhecido. E o Papa Paulo VI, o São Paulo VI, já foi canonizado, né? Um dia ele disse uma coisa muito interessante: se a gente não conhecer a vida, o mistério da Virgem Maria, a gente não consegue conhecer direito o mistério da vida de Cristo. Paulo VI concorda com isso aqui. Se a gente não conhecer Maria, a vida de Maria, o mistério de Maria, a gente não conhece também Jesus. E ele continua dizendo aqui: quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Vou repetir. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez, e também da segunda o fará resplandecer. Olha o que o santo está dizendo. Ela trouxe Jesus a primeira vez, e é ela que vai trazer Jesus a segunda vez, no final dos tempos, quando encerrar a história da humanidade. Por isso ele chama Nossa Senhora de a aurora. O que é aurora? Antes de você ver o sol nascer, mais ou menos agora às 5 horas da manhã, você já vê a aurora. O dia já está clareando, mas não é o sol ainda, é a aurora. Quando surge a aurora, você sabe que o sol vem atrás. Quando surge Maria, você sabe que Jesus vem atrás. Por isso que ela vem na frente, passa na frente. Maria vem na frente. E é tão bonito, meus irmãos, a gente lembrar de duas coisas que aconteceram aqui na América Latina, no Brasil e na América Latina. Não sei se vocês sabem,
Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ali na Bahia, né? Ele chegou com 17 sacerdotes, porque ele vinha com várias caravelas que iam para a Índia, mas parou aqui no Brasil. E sabe o que foi que Pedro Álvares Cabral deixou aqui no Brasil? Uma imagem de Nossa Senhora deste tamanho. Maria veio na frente, na colonização do Brasil. Que coisa bonita, né? Tem uma réplica dessa imagem lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que Pedro Álvares Cabral, em 1500, trouxe ao Brasil. E que coisa bonita saber que quando Cristóvão Colombo chegou à América pela primeira vez, 12 de outubro de 1492, como é que era o nome da caravela do Cristóvão Colombo? Santa Maria. Ele tinha 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Por que ele colocou o nome de Santa Maria na sua caravela, o Cristóvão Colombo? Porque ele não conseguia fazer essa viagem que ele queria fazer, chegar às Índias navegando pelo Ocidente, ao invés de navegar pelo Oriente, porque o Oriente estava travado pelos muçulmanos que tinham dominado Constantinopla em 1453. Então Colombo queria chegar às Índias em sentido contrário, só que ele não conseguia recursos. 3 imensas caravelas. Ele foi ao rei de Portugal e não conseguiu nada. Foi ao rei da Espanha e não conseguiu nada. Mas aí ele conta no diário dele que ele entrou na Catedral de Nossa Senhora em Sevilha, na Espanha, e diante do altar de Nossa Senhora, Colombo fez esta oração: minha Senhora, os reis da terra não quiseram me ajudar, mas a Senhora é a rainha do céu, a Senhora pode tudo. Eu prometo à Senhora que se a Senhora me conceder essas 3 caravelas que eu preciso, gigantescas, né? Cada uma tinha mais de 100 marinheiros, uma viagem que ele não sabia onde é que ele ia chegar. Ele chegou aqui na América depois de 56 dias, navegando a céu aberto. Ele prometeu a Nossa Senhora: se a Senhora me conseguir, a primeira coisa preciosa que eu encontrar lá nas Índias, o primeiro pedaço de ouro, eu vou trazer aqui para o seu altar. E depois ele cumpriu essa promessa. Ele saiu dali, conheceu o confessor da rainha Isabel da Espanha. O confessor levou Colombo à rainha. A rainha era catolicíssima e a rainha bancou a viagem do Colombo com os recursos dela. Então, Colombo colocou... O mais bonito vem agora. Colombo colocou o nome da caravela dele de Santa Maria, porque foi a Santa Maria que conseguiu para ele essas caravelas. E a Santa Maria foi a primeira nau que tocou o solo da América Latina. Santa Maria. Então, tanto a América Latina quanto o Brasil chegaram aqui primeiro Nossa Senhora. Isso é uma responsabilidade para nós, de mantermos essa fé, mantermos essa devoção. Graças a Deus, no Brasil, não tem uma cidade que não tenha uma imagem de Nossa Senhora. Não tem uma cidade no Brasil que não tenha uma igreja com o nome de Nossa Senhora. Graças a Deus. Que assim seja, que assim continue. Nesse mundo selvagem que anda destruindo as igrejas, eu li uma notícia esse dia, que só nesses primeiros 20 e poucos dias de janeiro, na França, foram atacadas e profanadas mais de 10 igrejas, só nesses primeiros dias de janeiro. Que no Brasil isso não aconteça. Mas eu quero continuar aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho o que diz São Luís de Montfort, porque, sabe, esses ensinamentos dele aqui, na introdução desse livrinho, está escrito o seguinte, que no processo de canonização dele, tudo que ele escreveu foi examinado pelo Vaticano, e o Vaticano considerou sem erro. Por isso que a gente pode propagar à vontade. Até se houvesse erro, ele talvez nem fosse canonizado, né? Bom, eu queria ler aqui o número 49 do
desse pequeno livro dele, em que ele diz assim: por meio de Maria, ele está dizendo aqui do papel especial de Maria nos últimos tempos. Ele está dizendo aqui, por meio de Maria, começou a salvação do mundo. Por meio de Maria começou a salvação do mundo. E é verdade, né? E é por Maria que deve ser consumada. É por Maria que começou a salvação do mundo. E é por Maria que deve ser consumada, terminada a salvação do mundo. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente. Isto teria aparentemente acontecido aos encantos admiráveis que o próprio Deus havia ordenado, né, Nossa Senhora. Deus quis, portanto, diz São Luís, Deus quis, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, já falei disso, né? Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. É impressionante como esse santo repete: se Maria não for conhecida, amada, louvada, Cristo também não será. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda da segunda vinda, embora de modo diferente. Então, está aí, gente. Nossa Senhora, o São Luís de Montfort, ele quer um exército de Nossa Senhora, de fiéis que se consagrem a Jesus pelo método da devoção dele. Padre Paulo Ricardo é um grande divulgador dessa devoção, da formação desse exército de Maria. Padre Paulo tem inclusive um site, né, consagrate.org, onde ele ensina as pessoas a fazerem, né, os 33 dias de consagração. Eu quero dar o meu testemunho para vocês. Eu fiz essa consagração em 1994. A minha vida mudou. Eu nunca esperei na minha vida fazer todo o trabalho que eu faço hoje na igreja. Nunca esperei, nunca imaginei que eu fosse fazer aqui 3 programas na Rádio Canção Nova, na TV Canção Nova, que eu fosse escrever mais de 100 livros, que eu fosse viajar o mundo inteiro pregando, o Brasil inteiro pregando. Eu nunca na minha vida eu pensei isso. Mas depois que eu fiz essa consagração, sabe, meu coração ficou ardente de amor a Deus e à igreja e a Nossa Senhora. Então recomendo a vocês entrar nesse exército de Nossa Senhora. Um outro que preparou um exército para Maria, acho que vocês devem conhecer também, foi o famoso padre Stefano Gobbi. Padre Gobbi, um padre italiano, que durante 25 anos, 25, 27 anos, ele recebeu a locução interior de Nossa Senhora, mensagens no coração. E ele andou pelo mundo inteiro, fazendo cenáculos de oração, rezando o rosário e recebendo uma mensagem que ele deixava em cada lugar. Muita gente conhece aquele livro azul do Padre Gobbi. Eu confio muito nas mensagens do Padre Gobbi. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, todo ano recebia o Padre Gobbi. E o Papa João Paulo II celebrava a missa na capela dele, junto com o Padre Gobbi. Então, não precisa dizer mais nada, né? Ele deixou mensagens de Nossa Senhora para o mundo, desde 1973 até 1997.
todos esses anos. E ele queria exatamente montar um exército de Nossa Senhora. E esse exército, hoje, é chamado Movimento Sacerdotal Mariano. Sabem quantos bispos tem nesse movimento sacerdotal mariano? 400 bispos, vários cardeais, milhares de leigos, padres, esse negócio de, não me lembro exatamente o número agora, mas é um negócio assim, deixa eu ver se não me engano, 400 mil padres. É um movimento fortíssimo no mundo inteiro, que vale a pena conhecer e vale a pena participar dos cenáculos de Nossa Senhora. E aqui eu queria ler umas duas mensagens que o Padre Gobi deixou durante esses 20 e tantos anos, mensagem de Nossa Senhora para ele passar para o povo. Então, por exemplo, no dia 1º de novembro de 1973, né, ele fala do meu fiel exército. Nossa Senhora falando, o meu fiel exército. Nós estamos falando de exército de Maria. Por isso que eu trago aqui essa citação. O que diz Nossa Senhora para o Padre Gobi? Quero que cada sacerdote reze, sofra e procure também levar-me novamente para o meio dos meus fiéis. O maior objetivo do Padre Gobi são os sacerdotes. Por isso ele criou o movimento sacerdotal mariano. Quero que cada sacerdote reze, sofra e procure levar-me novamente para o meio dos meus filhos. Por que ele fala novamente? Porque Nossa Senhora andou meio afastada do povo. Então, vamos trazer de novo Nossa Senhora para o povo, os sacerdotes. Hoje, mais do que nunca, quem me encontrar, encontrará a vida e receberá do Senhor a salvação. Hoje, quem me encontrar, diz Nossa Senhora para ele, né? Encontrará a vida e receberá do Senhor a salvação. Isto só faz tremer o meu adversário, que se esforçará para afastar-me ainda mais do coração dos meus filhos, tornando-me ainda mais escondida na igreja. O que Nossa Senhora está dizendo para o Padre Gobi? O demônio quer esconder Nossa Senhora do povo. Santo Afonso de Ligório dizia assim: depois que o demônio consegue afastar alguém de Deus, pelo pecado, a segunda coisa que o demônio tenta fazer é afastar a pessoa de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele sabe que Nossa Senhora traz a pessoa de volta para Deus. Um doutor da igreja diz isso, Santo Afonso de Ligório. O demônio primeiro quer afastar de Deus, aí depois ele afasta daquela que é adversária dele, a Virgem Maria. Porque qual é a mãe que não vai atrás do seu filho? Qual é a mãe que não vai atrás do seu filho que está perdido? Não é? Nossa Senhora vai atrás de seus filhos perdidos. Continua a mensagem do Padre Gobi. Agora, por muitos sinais, parece que o vencedor será o meu adversário, parece. Estão, porém, próximos os tempos do meu regresso e da minha completa vitória. Parece que o demônio está vencendo, parece que o mal está tomando conta, mas ela diz aqui, porém próximos os tempos do meu regresso e da minha completa vitória. Comigo, na luta decisiva, quero que os meus filhos sacerdotes, guiados por mim, dóceis às minhas ordens, obedientes aos meus desejos, né, sensíveis aos meus pedidos. Nossa Senhora implora aos sacerdotes uma vida de humildade, simplicidade, oração, penitência, né, para
participar desse exército dela que enfrenta o exército do mal. Uma mensagem do dia 13 de maio de 1993. Nossa Senhora diz ao Padre Gobi: Satanás instaurou o seu reino no mundo. As potências que ordenam e dispõem os acontecimentos humanos, segundo os seus perversos desígnios, são as tenebrosas e diabólicas potências do mal. Gente, não tenham dúvida, todo esse mal que está aí no mundo, guerras, fome, né? Apostasias, ateísmo, ação do mal. Nossa Senhora deixa claro. Conseguiram levar toda a humanidade a viver sem Deus. Diferiram por toda parte o ateísmo teórico e prático. Difundiram por toda parte o ateísmo teórico e prático. O Papa João Paulo II disse, não é? O homem hoje vive como se Deus não existisse. Muita gente levanta da cama, não faz nem o sinal da cruz, não reza nem uma Ave Maria, e já sai para a rua correndo para trabalhar, para não sei o quê, e volta, e almoça, e janta, e dorme e tal, e não faz nem um sinal da cruz, e quer ser feliz. O que diz o Salmo 126? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam os seus sentinelas. Trabalhar sem Deus é perder tempo. É como aqueles apóstolos de Jesus que passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Quando Jesus disse: Pedro, lança agora a rede se encheu de peixe. Às vezes nós também passamos a vida inteira correndo, e não para pensar em Deus, não para rezar. Será que a gente esqueceu aquilo que Jesus disse na Santa Ceia para os discípulos? Sem mim, nada podeis fazer, nada é nada. Seu casamento está arrebentando, seus filhos estão com uma educação difícil, será que não está faltando você se voltar para Jesus? Sem mim, nada podeis fazer. Dentro da nossa própria igreja, quantos movimentos vazios, quanto apostolado vazio, quanta proposta vazia de evangelização que não atinge ninguém. Por quê? Porque é só trabalho humano, não tem a mão de Deus, não tem a oração. Você sabe por que a Canção Nova é esse gigante desse tamanho? Quando eu cheguei aqui na Canção Nova pela primeira vez, quando o Padre Jonas tinha comprado aqui essa chácara, só tinha aqui do lado, aqui, uma casinha, em que nós fazíamos os programas da rádio. Não tinha nada, aquilo era tudo chão batido. Mas o Padre Jonas começou com o quê? Rezando o rosário de Nossa Senhora todos os dias pela rádio Canção Nova. Era 6 horas da tarde, era de manhã, era o meio-dia. Antes o rosário eram 3 terços, né? Agora são 4. E a Canção Nova nunca deixou de rezar o rosário. Por isso a Canção Nova nunca deixou de crescer. A Canção Nova sofreu embates e mais embates, porque há 30 anos eu estou no conselho da Fundação João Paulo II, até esse ano eu vou sair, porque pelo regimento não pode passar de 30 anos, mas eu vi nesses 30 anos que eu tive no conselho da Fundação, que mantém a Canção Nova, eu vi quanta luta, quantas lágrimas, quanto suor, quanto sangue foi derramado aqui, mas a Canção Nova só cresce, porque a comandante dessa casa é a Virgem Maria. E Jesus, adorado,
Pode aplaudir mesmo. Pode aplaudir mesmo. Cada canto desse pedaço eucarístico que é a Canção Nova, vocês vão encontrar um sacrário e gente adorando Jesus. Todos os cantos. Eu me lembro na nossa radiozinha, do lado da radiozinha tinha uma capelazinha em que a gente primeiro rezava, adorava Jesus para fazer os programas. É isso, gente. É isso que falta hoje para esse nosso mundo. É seguir o que Nossa Senhora coloca, né? E a gente fazer então a vontade de Deus. Eu quero continuar aqui mais um pedacinho. O padre Gobi diz aqui, né, para o povo: espalharam o ateísmo teórico e prático, construíram novos ídolos diante dos quais a humanidade se prostra em adoração, prazer, dinheiro, orgulho, impureza, o predomínio da impiedade, a guerra, a violência. É o fruto que nós colhemos. Gente, por que no mundo tem fome? Não tem motivo para ter fome no mundo. Depois que a biotecnologia desenvolveu a engenharia verde, a quantidade de alimentos quadruplicou na face da terra. A Índia era um país, vocês sabem que a Índia tem 1 bilhão, mais ou menos 200 milhões de habitantes. A Índia passava fome. Hoje a Índia produz alimento para exportação, porque foi aplicado na Índia a tecnologia, a biotecnologia, a chamada engenharia verde, genética. O Brasil exporta 1 bilhão de toneladas por ano de alimento. Não falta comida no mundo. Só o que vai no lixo, só o que vai no lixo nos Estados Unidos. São estatísticas que eu estudei. Só o que vai para o lixo nos Estados Unidos daria para manter o Brasil inteiro comendo todo mundo. Só o que vai para o lixo. Então, por que tem fome no mundo? Porque o diabo não permite que haja distribuição, impõe guerras e mais guerras entre aquelas etnias, por exemplo, na África, e não deixa o alimento chegar. Não tem motivo no mundo para faltar nada, meus irmãos. Nada. Vocês pensam que o Brasil é um país que tem muita gente? O Brasil é um país vazio. Vocês sabem quantas pessoas tem no Japão por quilômetro quadrado? Tem 330 pessoas por quilômetro quadrado no Japão. Sabe quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. Ou seja, o Japão é 16 vezes mais denso de gente, densidade demográfica do que o Brasil. E no Brasil, no Japão você não tem fome, no Japão você não tem analfabetismo, no Japão você não tem favela. Então não é a quantidade de gente no mundo que faz com que um país seja pobre, não. Vocês estão vendo que hoje a China está desesperada porque não nasce criança. A China agora aprovou que cada casal possa ter 3 filhos. Antes só podia 1, depois passaram para 2. Agora, por quê? Porque o país está envelhecido, não tem jovem para trabalhar. Então, um país que já tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas está pagando para os casais terem filhos. Isso quer dizer o quê? Não falta gente nesse mundo, nada. Vocês acham que Deus ia deixar uma humanidade crescer e não dar os meios suficientes? Dá. Agora, o que falta é o quê? O que falta é amor, o que falta é Deus. O que falta é acabar com guerras, o que falta é acabar com todos os tipos de problemas que impedem que haja paz no mundo, que haja bênção no mundo.
É esse trabalho que o exército de Nossa Senhora quer fazer, né? Eu quero aqui ler mais um último recado de Nossa Senhora através do Padre Gobi. O recado dela é do dia 30 de julho de 1994. O meu coração imaculado triunfará sobre esta humanidade doente e materialista, inclinada a buscar de maneira exasperada o prazer, o bem-estar, que construiu com uma nova civilização sem Deus. O Papa Bento XVI dizia que o mundo moderno criou um mundo que não tem mais lugar para Deus. Gente, que coisa horrível escutar isso. Que o mundo criou uma realidade que não tem lugar para Deus. O que será de um mundo sem Deus? É muito duro a gente constatar essa realidade, né? Ele diz aqui, e se tornou pagã depois de 2000 anos do primeiro anúncio do Evangelho. A humanidade conhecerá a hora sangrenta do seu castigo. Será golpeada pelo flagelo das pandemias. Olha aí, 1993. Padre Gobi já dizia, esse mundo, por causa do seu pecado, vai ser golpeado. Não sou o que estou falando, hein? A mensagem do dia 13 de maio de 1993. Golpeado pelo flagelo das pandemias, da fome, do fogo. Do fogo, gente. Quantos países estão sendo incendiados aí nos verões, matas queimando, vulcões entrando em erupção. Muito sangue será derramado nas vossas estradas, a guerra se estenderá por toda a parte. Estamos vendo aí? Estamos na iminência de uma guerra na Ucrânia, onde entra Estados Unidos, Rússia e China. Iminência de guerra no Afeganistão, o mundo sempre fervendo de guerra. O que é isso? Fruto do pecado. Então, o que Nossa Senhora recomenda para quem quer fazer parte desse seu exército? Rezar o rosário, viver uma vida de oração, de penitência, pela conversão dos pecadores. Gente, não adianta a gente querer mudar o mundo só com a tecnologia, só com o celular cada vez melhor. Tudo isso é bom, não é ruim não. Sabendo usar para Deus é bom. Mas, na verdade, a grande arma do exército de Nossa Senhora é esse aqui. Esse é a grande arma do exército de Nossa Senhora. É com esta corrente aqui, que Nossa Senhora vai amarrar Satanás e lançá-lo no fundo dos infernos e nos deixar em paz. Eu queria só para terminar, lembrar que teve um outro grande homem da igreja também, que morreu, mártir, né? São Maximiliano Kolbe, polonês, que criou a milícia da Imaculada. Milícia quer dizer exército. E São Maximiliano Kolbe, ele fundou depois as cidades da Imaculada. Ele era polonês, chegou aí ao Japão. No Japão, ele criou as cidades da Imaculada. E esse homem, vocês sabem, né? Como ele era polonês e ele era judeu, morreu no campo de concentração de Auschwitz, né? Porque era polonês no tempo da perseguição do Hitler. Mas esse homem deixou também uma milícia de Nossa Senhora, né? E por fim, eu quero só colocar o seguinte. Não sei se conhece o Padre Gabriel Vilaverde. Gosto muito do Padre Gabriel Vilaverde. O Padre Gabriel Vilaverde escreveu esse livro, Adversária da Serpente, esse ano. Eu recomendo esse livro profundamente. Eu fiz questão de fazer a apresentação desse livro para ele, a pedido dele. E eu queria ler aqui
Duas coisas que o padre Gabriel Vilaverde coloca. Ele faz uma citação aqui de Dom Prosper Gueranger, um bispo, que diz assim: esta será a obra do anticristo. Ele tentará todos os meios para impedir a celebração da Santa Missa. Olha aí. A fim de que esse grande contrapeso seja retirado e que Deus ponha fim a todas as coisas, não tendo mais razão para fazê-las existir. Podemos facilmente compreender porque depois do protestantismo vemos menos força no seio das sociedades. Levantam-se guerras sociais, trazendo com elas a desolação. Isto unicamente porque a intensidade do sacrifício da missa diminuiu. E o começo do que acontecerá quando o diabo e seus asseclas, soltos pela terra toda, espalharem a confusão e a desolação, como Daniel nos advertiu, de tanto impedir as ordenações e levar à morte os padres, o demônio impedirá, por fim, a celebração do grande sacrifício da missa, e então teremos os dias de infelicidade. Gente, uma coisa que o santo destaca é o seguinte: o demônio faz de tudo para acabar com a missa, porque a missa é o sol da igreja, a gente sabe disso, é a presentificação do sacrifício do Calvário sobre os nossos altares, é o maior ato da nossa fé. Então, é outra coisa que nós precisamos: o rosário, a Santa Missa, a oração. Quem quiser fazer parte desse exército da Virgem Maria. E eu termino aqui, com uma citação que o padre Gabriel colocou, de Dom Henrique Soares, o querido Dom Henrique Soares, que antes de morrer ainda deixou para nós aqui muitos ensinamentos, né? Então o padre Gabriel colocou aqui essa passagem dele. Essa igreja bem grande que vocês estão vendo, muita coisa vai cair de podre, porque o demônio entrou dentro da igreja também, disse Paulo VI, né? A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Dentro da igreja tem muito padre ensinando o que não é de Deus, padre ensinando que prática homossexual não é pecado, padre ensinando que masturbação não é pecado, padre que não acredita que Jesus está presente na Eucaristia. Eu li uma estatística, Deus me livre que seja verdade, mas eu li uma estatística dizendo que 50% dos padres dos Estados Unidos não acreditam que Cristo está na Eucaristia. Acho que é apenas um símbolo, como os protestantes. Onde é que nós vamos parar? Então, Dom Henrique diz: essa igreja bem grande que vocês estão vendo, muita coisa vai cair de podre. A igreja de Cristo é santa, mas este catolicismo mundano, esse catolicismo frouxo, esse catolicismo que vive correndo para agradar o mundo, vai se acabar. Dom Henrique Soares, não sou eu que estou falando, não. As congregações e as obras religiosas, né, infiéis, que tiraram Jesus e botaram ideologias, vão morrer todas sem vocação. Vão morrer todas sem vocação. Por que as comunidades de vida hoje crescem? Por que o Shalom cresce? Por que a Canção Nova cresce? Por que a Alma de Maria cresce? Porque estão aliadas a Nossa Senhora, à Eucaristia, ao jejum, à oração. Sem isso, Dom Henrique deixou esse recado para nós. As congregações
que não mantiverem o carisma do seu fundador, essas congregações vão desaparecer. E já tem várias desaparecendo. Então, meus irmãos, esse é o exército da Virgem Maria. Que ela passe na frente de todos nós e que ela nos abençoe para que a gente viva essas orientações que ela deixa para todos nós. Amém. Fiquem de pé. Vamos agradecer a Virgem Maria. Ela que Jesus deu a cada um de nós. Ela que Jesus deu a cada um de nós aos pés da cruz para ser a nossa mãe. E Jesus, depois que entregou Maria para São João, o que São João fez? A levou para a sua casa. Que você leve Maria também para a sua casa. Amém. Amém. Vamos cantar a Maria? Vamos cantar com Nossa Senhora, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor e nosso coração. Esse momento lindo. Quem é esta que avança? Temível como um exército em ordem de batalha. Canta, exército de Maria!